Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui de volta. Desculpe a demora, mas você sabe como é que é, né? Nova igreja, muitas coisas tendo que fazer e aí falta um pouquinho de tempo. Acabei demorando aqui um pouquinho para escrever esse texto, mas isso é uma continuação daquele tópico que a gente iniciou, quer dizer, encontrando um equilíbrio, né, na música congregacional. Eu acho que a gente tem que trabalhar um pouquinho nessa área. Então, assim, se você ainda não teve a oportunidade de ver os meus vídeos anteriores, vale a pena você olhar lá os vídeos. E essa é a terceira parte e a conclusão desse capítulo, desse estudo, né? Então, escrevi aqui algumas coisas. E aí, depois de tudo aquilo que a gente viu, né? As questões de qualidade das músicas, né? A questão da aonde que nós vamos, né? Qual é o da onde que nós vamos conseguir, né? Qual é o onde que a gente consegue nossas músicas? Depois a ideia da a questão das características da música congregacional que a gente tem. Depois também a gente viu no 2 as formas, quer dizer, como é que a gente pode usar, né? Essas músicas, para não fazer aquele negócio, né? Canto congregacional só, né? Um líder cantando, alguma banda acompanhando, ou piano, ou órgão, e a gente dirigindo. Qual outro tipo de forma musical? Eu estou falando um pouquinho mais de forma. Pode ser um recitativo, pode ser uma pergunta, uma resposta, pode ser uma música mais complexa com um grupo que é muito bom para cantar. Então são essas coisas que a gente viu naquele 2. E agora a gente vai falar aqui realmente na área mais de escolhendo a música, né? Então deixa eu ler aqui. Espero fazer esse vídeo aqui não tão longo. Mas existia um tempo, e ainda acho que existem, muitas igrejas que ainda usam inário. Eu conheço algumas igrejas, não só no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos, elas usam mais o inário, né? São aquelas que a gente denomina aqui igrejas tradicionais, né? Uma igreja que usa o piano e o órgão e usa o recurso do cantor, né? Do cantor cristão ou inário, seja ele qual for. Então, inários que eram colocados nos bancos da igreja. Não sei se no Brasil você se lembra, mas a gente colocava. Aqui ainda se usa muito isso. Você tem um inário em algumas igrejas, né? E geralmente a média de canções que nós encontramos varia aí de 500 músicas, 500 a 600 músicas. Eu vou dizer 500 músicas, mais ou menos. Nos mais diversos temas, né? Acho muito legal a organização dos inários, porque realmente o inário, mesmo que muitas pessoas não usem mais, mas é uma grande ferramenta para você ter ali os temas ali divididos, temas da vida cristã, coisas que nós precisamos cantar, né? Temas que a gente precisa cantar. Eu acho muito bom isso. No entanto, tudo mudou com a projeção das letras, né? As pessoas não abrem mais inário, não tem mais inário. Hoje, com a internet, rádio, conferências de adoração, nos bombardeiam com uma grande quantidade de música. Até aquelas que foram gravadas recentemente, né? Aquela que alguém chegou ontem e gravou num estúdio da sua própria casa, fez uma música lá, gravou, colocou no YouTube e já virou um sucesso, né? Vamos assim dizer. Eu vou dizer até mesmo que o CD hoje virou história, né? Não seria exagero dizermos que há mais de 500 hinos que podem ter sido cantados nas igrejas, mas como podemos reduzir 500 mil hinos que podem ser cantados na igreja, 500 mil músicas, né, cristãs que podem ser cantadas, né? Como a gente reduzir esse valor, como a gente chegar num valor interessante para a igreja, né? Acho que um dos capítulos aqui, uma das partes que eu gravei,
é muito interessante que um dos autores coloca que geralmente, né, o repertório de uma igreja varia aí no valor de 150 a 200 músicas. Esse seria um bom repertório para a igreja, nos seus variados temas, né? A gente vai depois entrar, acho que num dos capítulos eu falei, mas a gente pode entrar um pouquinho mais nessa situação depois. Então nós vamos ver aqui algumas coisas de como escolher música, quer dizer, a qualidade intrínseca da música, se é certo para a congregação cantar, apropriado para o culto, são duas coisas distintas. Se é certo para a congregação, a gente está falando mais na ideia de que é o estilo daquela congregação, a identidade daquela congregação. A gente não vai cantar numa igreja batista, talvez, músicas muito pentecostais, porque não é não é relacionada à igreja batista, né? Então, assim, é mais ou menos essa ideia. Ser apropriado para o culto e algumas considerações pastorais na escolha desse repertório. Tá? Então vamos lá. Nós deveríamos cantar boa música. Isso é um ponto comum para o nosso pensamento. Nós deveríamos cantar boa música. Muita da nossa audiência, da nossa congregação, iguala boa música com mais ou menos eu gosto daquele estilo ou eu gosto daquela música. Mas nós, como os pastores, ministros de música, nós devemos nos aprofundar um pouco mais. Cada música, cada canção que cantamos deve ter uma integridade. Como um prédio, uma música precisa ser estruturalmente confiável, no qual é completamente separado do sentimento daquilo que a gente vê do prédio. Tem que ser confiável. Como podemos avaliar a qualidade intrínseca de uma música? Primeiramente, a música deve ser cantável, né, pela congregação. A congregação tem que poder cantar. E aí você pode colocar várias sugestões, questão rítmica, questão de melodia, tonalidade, essas coisas todas a gente já conhece, a gente tem o nosso conhecimento, mas essa deveria ser a primeira coisa, qualidade intrínseca da música, que a gente possa cantar a música, né? A canção pode ter uma teologia interessante e uma bonita harmonia, mas ela é completamente inútil se a congregação não consegue cantar. Leva a pensar que existem músicas congregacionais, existem músicas que a gente pode usar como uma música especial, existem outras músicas que a gente não vai usar em nenhum desses contextos, mas é uma música que é interessante de ouvir, uma música interessante. Mas a gente tem que pensar no lado congregacional, se a congregação vai cantar ou não. Uma variedade de fatores afeta a cantabilidade, né? Mas geralmente a música congregacional tem uma tessitura, padrões ritmos claros e uma forma simples. Podemos ter exemplo de Bach e John Coltrane, né? Se você não conhece John Coltrane, vai lá e... São músicas boas, mas a gente tem músicas de Bach que realmente a gente pode cantar na congregação, mas tem músicas de algumas... Não pode pegar uma música da Paixão segundo São Mateus e tentar cantar na congregação, né? Então são boas, mas na realidade não são boas para o canto congregacional. Então na realidade nós procuramos a simplicidade e a acessibilidade que tem marcado as músicas durante os anos. Então são duas qualidades, simplicidade, acessibilidade. Cuidado com os dois termos, não vão para os extremos, né? Também tão simples que não seja interessante, né? A gente está falando aqui de uma questão... Tem uma simplicidade que é complexa, vamos dizer assim, nesse paradoxo, né? Segundo, assim que encontramos a música apropriada para o canto congregacional, nós podemos avaliar a qualidade interna da música propriamente dita. A música é coerente internamente ou, quando ouvirmos, parece que as partes são desconexas de uma outra. Quer dizer,
Tem músicas muito boas, mas você vê que de repente o coro ou alguma outra coisa não conecta, né? Em termos de melodia, de ritmo, de harmonia. Então, também é uma forma de a gente analisar a música por si só, né? A música satisfaz o critério de que pode ser cantada várias vezes ou pode se gastar com o tempo. Isso é uma pergunta, tá? A música enobrece a nossa humanidade ou banaliza? As ideias musicais são novas, mais atemporais. Devemos cantar uma nova canção, mas a novidade rapidamente se esgota. Então, todas essas questões podem ser aplicadas para qualquer estilo de música. Não existe o melhor estilo de música. Nós avaliamos as qualidades das músicas em seu contexto estilístico. Terceiro, o texto de uma canção pode vir de várias maneiras, da simplicidade das escrituras às nuances teológicas de hinos modernos. Não devemos elevar um tipo ou abordar sobre outro, mas avaliar cada música de acordo com o seu contexto. Tá? Eu não vou desmerecer uma música porque eu não gosto do estilo, então eu não considero ela boa para o meu culto. Não dá para colocar isso. Então não vamos por esse caminho. A gente está num caminho mais de estudo, de pesquisa, do que realmente o que a gente gosta, né? A gente vai falar um pouquinho mais talvez na frente. Então, como base, devemos insistir que o texto de uma canção é bíblico no sentido que ela revela uma fé cristã livre de heresias. No entanto, uma canção simples pode iluminar muita verdade. Pode parecer que um texto com meia dúzia de conhecimento teológico seja melhor do que uma canção com apenas um. Mas frequentemente essas canções perdem o foco e acabam não nos alimentando. Estou falando da questão de a gente ter uma música tão complexa teológica que chega no final ela nos alimenta, mas de repente uma música tão simples nos alimenta uma forma. É aquela questão que eu falei, né? A questão da música do coração, a música da razão. Então tem que ter um balanço sobre isso, né? Então é como um mosaico. Cada canção se encaixa no repertório da igreja, criando uma foto do Deus que cremos e amamos. Dois extremos devem ser evitados. Em outras palavras, nós não queremos que a congregação perca tempo aprendendo canções que não alimentam a alma propriamente, mas também não queremos trazer um alimento muito temperado e difícil de engolir e de digerir. Seria muito bom que os músicos da igreja avaliassem as músicas que a congregação canta. Aí eu coloco a ideia de você ter um grupo de estudo da própria igreja. Principalmente a gente que chega numa igreja nova, em que a gente não cresceu nessa igreja. A gente entra, como a minha situação aqui, vim para essa igreja no Texas. Então, assim, é muito interessante você criar um relacionamento com pessoas envolvidas na música, que você possa fazer uma avaliação daquilo que eles cantavam antes, daquilo que eles esperam que a gente faça. Embora os americanos, em certas igrejas, eles são muito abertos, principalmente quando eles trazem pessoas novas, eles estão esperando coisas novas também, mas existe essa conversa. Eu acho que vale a pena você ter uma conversa com as pessoas que já estão há anos aqui na igreja, que conhecem a igreja, que sabem todas as músicas da igreja, e incluí-las no seu planejamento, né? Ouvir eles. Então eu acho que isso vale muito bem, a gente fazer uma avaliação das músicas que se cantam na igreja. Mesmo que você já esteja por 10 anos, vale a pena você continuar avaliando aquilo que se canta na igreja. Nós, como os ministros, devemos zelar pelo que se canta nas nossas igrejas. Não precisamos conhecer ou saber de tudo. Podemos consultar pessoas com mais experiência e ter uma discussão saudável sobre o repertório. Procure fontes confiáveis, editores, professores que possam ajudar nessa avaliação. Tenha um material que possa comparar e chegar a alguma conclusão. Procure colaboradores de outras igrejas e até de outras denominações que possam ajudar nesta foto completa da questão musical da igreja. Esse é um projeto longo, mas que ficará para a história de sua igreja e cria uma identidade musical que os próximos líderes que virão podem se beneficiar. Lembrem-se que vocês foram chamados por Deus.
Então é Deus quem chama. Como Deus vai fazer? Vai usar a igreja, vai usar pessoas, vai usar referências, o Espírito Santo vai confirmar no seu coração, no coração da igreja. E é isso que eu quero colocar. Não é você que decide onde você vai. Você é uma pessoa que foi chamada, então você tem que estar aberto ao que Deus quer. Hoje você pode estar numa igreja, mas no ano que vem Deus colocar, olha, você vai para essa comunidade aqui agora, você vai para essa congregação. E talvez começar muitas coisas do zero. Então, sempre lembre-se disso. Mas você tem que deixar um ministério para os outros. Isso é muito importante. É muito importante a gente pensar no sentido que a gente não faz a gente não carrega nosso ministério para diferentes igrejas. A gente contribui para os ministérios que já existem nas igrejas, tá? Então, música certa para a congregação, nosso segundo tópico. Então, dessas 500 mil músicas disponíveis para nós selecionamos 5 mil. Vamos pensar. Agora, dessas 5 mil músicas, nós precisamos chegar a pelo menos a 10% dessas músicas que podem servirão ou que podem servir para a igreja. E você ainda vai fazer um filtro que talvez chegue a 200 músicas na sua igreja, ok? Então, o que é uma boa escolha entre uma canção e uma congregação? Nós deveríamos realmente assim lutar por um repertório equilibrado de canções. Não é fácil, mas tem que ser o nosso objetivo. Ter um repertório equilibrado. E aí a gente fala em questão de música simples, complexa, músicas proféticas e pastorais, músicas antigas e músicas novas. Então os temas que são necessários para a vida cristã precisam estar no nosso repertório, né? Pense só numa questão, funeral, né? Que música você vai cantar num funeral? Que música você vai cantar num aniversário de casamento? Que música que você pode usar para aquelas pessoas que morreram num acidente de carro? Né? Que música você pode usar para aquele pai e para aquela mãe que perderam uma criança? Então, existem outros temas. Vou dizer um tema muito complexo, que é muito difícil a gente encontrar, sobre o batismo. Né? Existe, mas a gente precisa ter isso no nosso repertório. Né? A gente tem aquela tradicional... Como é que é? Glória, glória, os anjos cantam lá, tirarara. Sempre cantei essa música na igreja. Então, assim, como um bom inário, a nossa congregação deveria conhecer e cantar músicas que conectem com todos os maiores temas da vida cristã. Então, por exemplo, podemos cantar do Gênesis ao Apocalipse? Podemos cantar durante o ano sobre o anúncio, mas também a ascensão de Jesus durante o ano? Não só nessas datas específicas da Páscoa e do Natal. Podemos cantar a música de Natal no meio do ano, em julho, em agosto, em maio? Faz sentido? Podemos cantar sobre o Deus Trino, não só dizendo, mas ensinando o que é a triunidade de Deus? Podemos cantar da chamada oração até ceia do Senhor? Então, ministros de músicas deveriam constantemente monitorar o repertório da igreja e atentar para uma brecha ou falta de temas ou excesso de certos temas. Muita música de exaltação, celebração, pouca música falando sobre sacrifício, sobre a cruz, muita música de agradecimento, de gratidão, pouca música falando de julgamento, que Deus virá e vai julgar. Então, pensar nesses temas todos aí. Também deveríamos estar atentos a áreas que precisamos crescer, tá? Possivelmente na nossa igreja tem mudado demograficamente, mas a nossa música não acompanhou essa mudança. Aquela questão, um exemplo, pode não ser um bom exemplo, mas a igreja que sempre se manteve tradicional, mas ao redor agora da igreja,
A comunidade que está ali é uma comunidade de millennials, uma comunidade muito mais jovem. Mas a igreja continua cantando a mesma coisa e não está atentando para essa mudança demográfica. Mesmo pode acontecer de uma comunidade mais pobre, estou falando de questão de educação, e aí a nossa igreja continua cantando coisas estilosas, com palavras difíceis, e a congregação, na verdade, que está ao lado, ela vai se sentir intimidada. Claro, você vai chegar numa congregação cantar e você começa a ter aquelas coisas muito, até a pregação muito rebuscada, a gente tem que muitas vezes explicar melhor, cantar coisas que atinjam mais o coração. Aquela questão, são pessoas mais de coração do que pessoas mais racionais. Não estou desmerecendo ninguém aqui não, mas isso pode acontecer na nossa igreja, né? Nós não podemos representar as pessoas em nossos bancos em um sistema de cota, tá? Mas certamente cada indivíduo deveria se sentir algo de si mesmo refletido no repertório da igreja. Eu tenho que ali encontrar também um pouco da minha identidade no repertório da igreja, né? O mesmo acontece com as pessoas de personalidade diferente. Pessoa emotiva ou racional não deveria se sentir fora do contexto quando cantamos. Os sentimentais, os pensadores, né, devem também se conectar com a adoração. Dito isto, cada congregação tem sua própria identidade. Sábios líderes acharão caminhos de como expandir esse repertório, a igreja apropriadamente. Se a sua igreja nunca se aventurou a cantar nada além do inário, não comece com uma música que dependerá de outros instrumentos, mais ritmado, um rock, e melodias talvez não confortáveis, formas muito complexas. Inicie com algo que possa ser tocado pelo piano, de fácil aprendizado, e que eles conheçam. Se a sua congregação nunca cantou algo fora da cultura, em outra língua, não comece com um corinho pequeno, só o coro, né? Alguma frase ali de uma música com uma língua africana, até espanhol, e depois e com uma melodia conhecida, né? Alguma coisa relacionada a hino que já está traduzido para uma língua africana. Então você canta ali, pelo menos a melodia eles conhecem. Eles só vão ter que pensar um pouquinho mais na letra, né? Essas coisas. Músicas apropriadas para o culto. Esse é o nosso terceira parte aqui. Então, depois de termos escolhido o repertório de músicas que servem para ajudar a congregação no momento da adoração, precisamos agora de colocar essas músicas no lugar certo. Não é uma tarefa fácil. Existem muitas coisas que têm que ser consideradas para cada música escolhida. Existem eventos significantes na vida da igreja que podem influenciar na escolha das músicas. Quão frequente esta canção foi cantada? O que está acontecendo no momento do culto ou naquela hora? Que função a música está servindo naquele momento? Você tem os músicos que podem executar certas músicas, né? Muitas vezes a gente tem vontade, né? A gente colocar aí umas músicas. Eu me lembro que lá em Armitage, eu sempre pensei em uma música que se chama assim, Rejoice in the Lord always. Olha, nós praticamos, nós ensaiamos, a música não foi, e era uma limitação dos músicos. Então era muito difícil você conseguir. Então também tem que se olhar isso, né? Nessas condições. Então muitas variáveis para que se escolha a música apropriada, e com certeza ficamos cansados de pensar, né? Com tanta coisa, com tanto repertório, com tanta coisa para pensar, e a gente chega uma hora que a gente cansa, né? Nós não calculamos como se fosse uma questão matemática. Nós não fazemos isso uma questão matemática, né? Pega uma planilha, é música de adoração, deixa eu botar essa, porque a tonalidade... Sabe, não dá para você escolher assim. Existem outros fatores que nos levam a escolher a música apropriada para o culto ou para parte do culto. Mas ao invés, um bom planejamento junto com as informações e depois que você tem imagina, né, como aquela música fica no culto, e aí você também pode pensar como é que a congregação vai responder, vai se sentir cantando. Entender intuitivamente a necessidade daquela canção
para a congregação. Então existem várias coisas que a gente pensa quando a gente escolhe a música. Não é simplesmente põe um papelzinho numa caixinha, a gente, opa, vou cantar isso aqui hoje. Não, o que a igreja está precisando ouvir? A mensagem do pastor, o que a gente pode conectar com a mensagem do pastor? Então essas coisas que a gente pensa, né? Eu penso mais ou menos assim, quando eu vou escolher, aqui é muito diferente, a gente não trabalha com cultos temáticos, né? No Brasil a gente trabalha um pouquinho mais com cultos temáticos, mas o que me leva a pensar aqui é o seguinte, eu escolho uma série de músicas, e depois eu vou começar a fazer as conexões dela. Como eu falei, não é temático. A gente tem um bloco de música que a gente canta, vamos dizer, de worship. Depois tem a mensagem e uma música no final. Então é mais ou menos isso que a igreja aqui faz. Não tem os temas tipo arrependimento, confissão, dedicação. Não. Aqui é um blocão, aqui eu que tento fazer o melhor possível. Mas eu tenho que pensar em várias coisas aqui mesmo escolhendo. Então eu escolho uma seleção de música e depois eu vou filtrando aquilo que eu preciso. Então, geralmente eu escolho um grupo, uma seleção de música. Eu preciso cantar, no máximo no culto aqui são 5 músicas, no máximo. Então eu escolho mais 8, 9 músicas, depois eu vou selecionando. É claro que muitas vezes eu mudo por algum fator, mas é assim que eu penso. Então a gente deve evitar 2 extremos nessa questão de líderes que não prestam atenção por nenhuma teologia, emoção ou fatores logísticos que acontecem no culto. Eles escolhem as mais favoritas. Com isso se perde a riqueza que a música interage com o resto do culto e ajuda na nossa fé. Do outro lado, nós consideramos o culto como uma lista de compra, responsavelmente achando uma música para Neemias 8, mas não observando o que naquele momento o culto realmente precisa. Né? Eu olho, o pastor vai pregar Neemias 8, eu vou lá atrás no meu inário, Neemias 8 fala sobre isso, sugere essa música, mas na verdade a música também não faz conexão com isso. Então a música boa em um lugar errado se torna uma música ruim. Ao invés de termos uma música que reintegra o que foi proposto na mensagem, o que reforça a mensagem, muitas vezes as pessoas precisam de uma canção que leve as pessoas a se dedicarem à sua vida. Né? Ao invés de pensarmos naquela canção que vai combinar com a mensagem, muitas vezes a gente precisa o que a pessoa vai mudar com aquela música. Nosso último tópico é as considerações pastorais. Então, finalmente, nós precisamos considerar a necessidade da nossa congregação, pastoralmente, pensando no que a nossa congregação precisa ouvir. Muitas vezes a gente vai com alguns planejamentos, né? A gente tem, vamos fazer isso, vamos cantar isso, eu gosto disso, eu queria... Mas, na realidade, a gente tem que parar muitas vezes e precisa até mudar os nossos planos, né? Porque a congregação pode estar com uma necessidade de ouvir alguma coisa a mais, ou de cantar algo mais sobre um tema do que outros. A gente precisa considerar isso. Então, nós líderes da música da igreja podemos ficar obcecados e gastar horas para achar a música correta para o culto. Mesmo assim, sem conexão com as pessoas sentadas no banco. Não é pecado, não é errado cantar músicas que estão aí na mídia. Então aqui, tinha um termo aqui que eu tinha muita dificuldade de entender, que eram igrejas urbanas. Até que eu vi perguntei para um rapaz o que ele achava que era isso. Ele falou assim, Léo, eu acho que música urbana são aquelas músicas que estão sendo tocadas na rádio. Então as pessoas conhecem essa música, elas entendem que aquilo é uma música boa para se cantar, então a gente usa essas músicas que estão na mídia, né? Na rádio, na coisa, para cantar. Não é o nosso repertório 100%, mas a gente traz muitas vezes uma música que está ali sendo tocada na rádio para que as pessoas cantem. Tá?
Então não se torne assim tão temperamental no seu planejamento, né? Que fica aborrecido. Ah, o pastor pediu para cantar uma música aqui, mas eu não acho que a música é boa, que não sei o quê, por que que tem que cantar? Aí chega aquele irmãozinho, poxa, sabe aquela música que canta na rádio? Pô, por que a gente não canta? Aí você fica assim, poxa, irmão, a gente tem que abrir um pouquinho mais hoje. Eu já fui muito assim. E não há longo tempo, muito tempo atrás, não, é pouco tempo. Era assim, ficava assim, a pessoa não entendia, né, onde eu queria chegar com as músicas. Mas tem hora que é isso mesmo, a gente tem que pegar e cantar uma música que está ali na rádio. Entendeu? A gente olha a teologia, olha algumas questões, e as pessoas vão cantar, e as pessoas vão estar ali também adorando. Então não faz mal não, não é errado, não vai fazer de você o pior ministro de música, porque você escolheu aquela música pobre e alguém chegou, olha, tá vendo? Ele canta aquela música. Não. Mas a gente tem que entender a nossa congregação, né? Então existem muitas coisas que precisamos ter em nossa mente quando planejamos a música do culto. Se você está começando a sua jornada, você está aí, terminou o seminário, primeiro ministro, não se preocupe, você vai ganhar essa experiência de escolher repertório. Hoje eu vou dizer, quando eu comecei, principalmente aqui, né, aqui nos Estados Unidos, vou colocar meu exemplo aqui, quando eu fui ser ministro de música aqui pela primeira vez, tinha muita dificuldade, porque a minha mente ainda era uma mente que trabalhava na igreja brasileira. Hoje eu entendo muito mais a igreja americana. Eu tenho trabalhado só com a igreja americana, então hoje eu entendo mais, eu entendo como é que eles cantam, o que eles querem fazer. E assim, muitas vezes eu fico assim, poxa, eu gostava tanto de fazer aqueles cultos temáticos, botar os temas. Isso aqui não funciona. Pelo menos nessas últimas igrejas que eu estou trabalhando aqui nos Estados Unidos, essa ideia de culto temático, de você trabalhar Isaías 6, de colocar ali aquelas partes, isso aqui não vai funcionar. Vai ser assim, pode até ser se eu ficar uns 20 anos em uma igreja, mas não é isso que faz. Então, assim, a identidade das igrejas depende de cada uma, né? Aqui é um bloco de música, a mensagem e uma música no final do culto. Aqui nessa igreja, então, a gente coloca até vídeo no final do culto. O pastor escolhe lá um closing song, uma música final, e a gente projeta o vídeo. É o que tem funcionado aqui. Então tem certas coisas que a gente pode melhorar, pode aperfeiçoar, mas vai levar um pouquinho mais de tempo. Então, assim, aquela minha ideia de culto de Isaías 6, para eu incorporar isso nessa igreja aqui hoje, vai ser de pouquinho a pouquinho. Pouquinho a pouquinho. Para vocês verem, o nosso culto brasileiro ele é de 1h30 ou mais. Aqui nessa igreja o culto tem que ser 1 hora. Então você tem que em 1 hora fazer tudo, né? Com uma mensagem para estou pregando 30 minutos, 35 minutos. Então a gente tem que ir de acordo com o que a congregação pede, né? Não pede, mas a identidade da igreja, né? Então, quer você esteja apenas começando ou essa jornada ou já esteja planejando a adoração, planejando os cultos por um tempo, mantenha alguns princípios gerais na mente. Então, primeiro, conheça a sua congregação. Entre na mente deles. Participe com eles. Escute eles. Mesmo que eles não falem, mas escute o que eles têm a dizer. Enquanto nós, ministros de música, temos uma experiência com uma grande variedade de música para o culto que a gente usa, a nossa congregação talvez não tenha. Então a gente não se deve colocar superiores a eles, olhando, olha, peraí, eu estudei no seminário, eu fiz isso, eu entendo melhor que vocês. Não ponha sobre isso também, porque isso também, acho que não tem necessidade de a gente ir por esse lado. Ninguém sabe de tudo, nem você, nem a igreja, e ninguém precisa saber de tudo, nem você e nem a igreja. Tá? Muito mais importante, toda congregação possui um tipo de sabedoria coletiva. Nós precisamos aprender que tipo de entendimento que eles conhecem para que a gente possa entender qual é o repertório que eles gostam de cantar ou que eles pensam de um culto. Isso é muito importante. Vale a pena fazer pesquisas, entendeu? Dentro da igreja. Ajuda.
Então, conhecer as canções que eles cantam muito bem. Aquelas canções que você não precisa ter letra, eles cantam muito bem. Aprendi em Itacuruçá um negócio. Aquela eu vou me lembrar da música, mas é uma música que eles sempre cantam e cantam muito bem. E num culto aí de Thanksgiving, como é que se chama aí? Ação de graças, eu não coloquei a música. Olha, foi difícil, hein? O pessoal veio pra cima de mim. Por quê? Porque eles estão acostumados a cantar aquilo. Então a gente tem que entender que as congregações, todas elas têm um entendimento, têm um conhecimento de repertório. Pode ser apenas 10, 15 músicas, mas são 10, 15 músicas que eles cantam bem. Não esqueça dessas músicas. Então esse é um bom ponto de partida, você conhecer o que eles cantam bem, né? Dessa forma nós temos uma fonte segura, a gente tem um lugar seguro de a gente começar o nosso trabalho, é o nosso ponto de partida. Segundo é a questão da centralização, quer dizer, essa questão desse repertório e a expansão, né? Você tem aquele repertório conhecido da igreja ali, que a igreja canta, mas você quer expandir. Então, que podem pensar na ideia das músicas proféticas e pastorais, né? Então ali você vai trabalhar esse tipo de conexão das músicas que são proféticas, músicas que são pastorais. Lembrando, música profética é uma música que vai você ter uma atitude. A música pastoral é aquela música mais de conforto, que vai trazer um ensinamento para você, tá? Mas cuidado, que é uma linha muito pequena essa de você esticar, né, de você expandir o repertório e de você arrebentar a linha. Então cuidado, como é que você vai planejar? Eu vou dizer, na minha experiência, música nova por ano, para que a igreja cante bem, eu vou dizer assim umas 10 músicas, do máximo. Eu acho que mais que isso, para que a igreja cante bem, eu acho que é a gente extrapolar um pouco a linha aí desse. Então cuidado, porque você traz música nova, ou traz um estilo novo, ou traz ideias novas, a congregação não anda no nosso passo. Tá? Mesmo que a gente tenha ali querendo, a igreja não anda no nosso passo. Então tem um pouquinho mais de cuidado com isso. Tá? Vai introduzindo músicas novas, elementos, ritmo, devagar, sem acrescentar. Uma coisa que acontece aqui na igreja e na outra em Chicago acontecia. A gente tem muita oportunidade de fazer leitura bíblica, que eu acho que é importante porque a adoração é uma resposta à palavra de Deus. Se a gente não lê a palavra de Deus no culto, a gente está respondendo a quem? Né? A gente não responde nem. A gente precisa ter a leitura bíblica não só para encaminhar ideias, mas na ideia da gente responder a palavra de Deus. Então aqui é muito comum em algumas igrejas não se ter leitura bíblica. A leitura bíblica pública, né? Coletiva. A leitura bíblica muitas vezes é só na mensagem. Então é uma coisa que eu venho introduzindo devagarzinho. A gente vai introduzindo. Tá? Terceiro, por causa do nosso foco ser principalmente nos detalhes, é muito fácil nós perdermos a visão da grande fotografia da igreja. Nós precisamos nos afastar de vez em quando e analisarmos como está a saúde dos nossos cultos de uma forma mais ampla e não individual. Esta é a diferença entre a dieta e a refeição. Se um culto foi um completo desastre, não podemos considerar como o fim do mundo. Se cantarmos uma música na igreja que achamos que é medíocre, não significa que o culto ficou pobre ou que o culto não teve a qualidade que queríamos. No entanto, nós devemos ter uma visão mais longa, a longo prazo. Então, por exemplo, se você já está há 5 anos na igreja, faça uma avaliação. Eu acho que é um tempo legal. Se você tem um ministério já longo, né? Faça uma avaliação, né? Como é que foi os últimos 3 anos na música numa igreja? Como é que foram daqui a 5 anos atrás?
como é que eu quero daqui a 5 anos que essa igreja esteja cantando? Então, a minha igreja está cantando melhor, está pior? A igreja já tem música que ela canta de coração, que foi introduzida 5 anos atrás, que hoje é aquela música, né, que faz a diferença. Então, eu acho que vale a pena a gente pensar nesse lado também de pesquisa no culto, tá? O ministro de música, o líder de música, deve mirar ser o pastor da música, um teólogo do coração e um expositor das Sagradas Escrituras. Nunca esqueça disso. Então, gente, terminamos aí esse tema de uma música equilibrada. Espero que vocês tenham gostado. E aí eu tô já pesquisando aqui qual outro tema que eu vou abordar, tá bom? Um grande abraço a todos e que Deus abençoe.